Hoje estamos aqui no Solar do Jambeiro, em Niterói, para gravar o nosso programa Saber em Movimento. Nós estamos aqui com o professor Dr. Carlos Gabriel Guimarães, da História da UF, que no seu doutorado, ao longo de uma série de pesquisas, trabalhou com personagem, com o Mauá, e também com o professor Dr. Carlos Campelo, do curso de Ciências Atuariais da UF, que também fez o seu doutorado em História sobre o Henrique Lage e vem desenvolvendo pesquisa sobre o tema. Esses são os nossos convidados do Saber em Movimento. Pois bem, professor Carlos Gabriel, vou começar perguntando ao senhor sobre o Mauá. Um pouco da trajetória, antes da gente entrar no mito do Mauá, um pouco quem foi o Mauá? Bom, obrigado, Fábio, pelo convite. Olha, o Mauá, antes de entrar na discussão do mito político, né, ele foi um personagem político dos mais importantes do Império, né? A trajetória dele está ligado no sentido comercial mercantil. Ele foi caixeiro, né, de um grande negociante, contratador e traficante de escravos, João Rodrigues Pereira de Almeida, que foi o primeiro barão de café do Vale do Paraíba Fluminense, o famoso Barão de Ubá, né, e que foi muito mal retratado pelos biógrafos do Mauá, porque todo mundo achava que ele era um português, traficante de escravos, mas não, ele foi um personagem mais importante do período joanino. Ele está por detrás do financiamento, o Barão de Ubá, do financiamento do Saint-Hilaire nas viagens, era ele que pagava as viagens do Saint-Hilaire. Tá? Então o Mauá começou sua carreira com esse traficante, conheceu a rede de sociabilidade desse traficante e soube muito bem utilizá-la após a morte desse traficante em 1830. Ele vai depois ascender na Praça Comercial do Rio de Janeiro, ligado a uma firma inglesa, a Caruthers Company, na qual ele virou sócio-diretor e justamente ele junto a Caruthers e com essa rede de sociabilidade que ele trouxe a partir de quando era caixeiro do João Rodrigues Pereira de Almeida, ele constrói uma carreira política e comercial das mais importantes na principal praça do comércio do Império, né, que foi a Praça do Rio de Janeiro. Não só a praça comercial, mas também a principal praça financeira. Isso é muito importante ressaltar. E agora, eu chamo a atenção, Fábio, é que nós não podemos esquecer que é lógico que ele teve uma ação individual, é lógico que ele teve uma estratégia enquanto indivíduo, isso é muito importante chamar a atenção, é uma coisa que eu sempre neguei, hoje em dia eu reconheço que tem que relativizar isso. Agora, ele é o homem do seu tempo, então ele é um escravista, ele faz parte daquela classe senhorial. Eu vou pedir para o senhor falar depois, porque aí a gente entra um pouco nessa questão do confronto com o mito. Perguntar ao professor Campelo sobre o personagem que ele estudou, o Henrique Lage. Bom, tudo bem, professor Fábio, professor Carlos Gabriel, você que está nos assistindo. Olha, Henrique Lage é um personagem bastante interessante, que as pessoas conhecem, ouviu falar do Henrique Lage, né, Gabriel? Do Henrique Lage, Parque Lage, e aqui em Niterói, do Henrique Lage, do colégio, né, uma escola técnica importante na cidade. São Gonçalo, a Vila Lage. A Vila Lage em São Gonçalo, né? Mas o Henrique Lage, ele foi um dos maiores empresários do século XX. Né? Ele foi um grande responsável por muitas coisas e que nós vamos desenvolver, né, durante... Agora, o Henrique Lage não apareceu assim, né? Ele já vem de uma família. Uma família que vem das famílias, né, fundamental aí, que vem da década de 20 do século XIX, com o pai, o Antônio Martins. Porque a grande questão é que vai ser o bisavô, o avô, o pai, o irmão, tudo Antônio Martins Lage, né? Então, homônimos, porque é questão de pai para filho, né? Que começa a atividade
dentro da perspectiva do comerciante, do comércio na Ilha das Enxadas, o bisavô do Henrique Lage, com essa ilha é a Baía de Guanabara. Na Baía de Guanabara, com trapiche, venda de carvão, estoque de carvão, a parte mais comercial, aí não é questão do café, né? Entra a questão do comércio, né? Da formação da indústria através do capital comercial, que vai passando aí da família Lage até chegar em 1918, quando o Henrique Lage assume as empresas da família em função da morte dos irmãos. O Henrique Lage nasce no final do século XIX e vem morrer em 1941, já na gestão Vargas. Quer dizer, esse estudo da trajetória do Henrique Lage, que tem um hiato aí, ele apenas assume a direção das empresas em 1918. E aí ele forma um império industrial importantíssimo no século XX. Voltando aqui ao professor Carlos Gabriel, e a questão do mito Mauá? Quer dizer, tem toda... Se a gente pegar o livro didático, Barão de Mauá, Self-Made Man, Mauá, isso. Tudo isso. E aí, né, também fruto de pesquisas que o senhor desenvolveu, o que a diferença da pesquisa, dados empíricos e aquele material que está lá no livro didático? Você detectou bem, Fábio. A questão é o seguinte, o Mauá, ele, como eu destaquei, é um ator social importantíssimo no Império, ganhou o título de barão e depois de visconde, tem uma relação próxima ao monarca Dom Pedro II, diferentemente do que os outros chamam a atenção de que ele era uma sombra, não tem nada disso. Ele sempre foi um monarquista e tinha escravos na sua casa, tinha escravos num dos negócios dele, que é a Ponta da Areia, de fabricação de paquete a vapor. Então, isso começa a questionar um pouco esse mito Mauá, que na historiografia e nos livros didáticos, por exemplo, ficou sendo aquele homem à frente do seu tempo. E isso na história já é um crime falar. E essa coisa fica muito clara na tal era Mauá, uma era de modernidade dentro de um império das trevas por causa da escravidão. Não é nada disso. Como eu chamei a atenção, tá? Já na tese que virou livro, ele virou um mito político dos espectros políticos brasileiros, a direita e a esquerda. É surpreendente que, por exemplo, historiadores ligados ao Partido Comunista enfatizarem ele como um mito liberal, né? E justamente um homem à frente do seu tempo e que foi derrotado por causa da presença inglesa. Ou seja, ele precisou do apoio do Estado, o Estado não deu por causa desse imperialismo inglês. Mas isso é uma grande falácia, já que ele era um diretor de uma firma inglesa. Então, na verdade, qual é o grupo do Mauá dentro desses ingleses? Aí a discussão é mais interessante. Então, a esquerda tem essa leitura, ou seja, também vangloriza o brasileiro contra um estrangeiro e foi derrotado por causa da falta do apoio do Estado e mais, por causa dessa presença imperialista inglesa. Isso não é por aí. Mas também ele serve para o lado também da direita, mais liberal, no sentido de que é um homem que feito por si próprio e que o Estado, né, impediu o seu avanço. Olha essa coisa interessante, né? A esquerda e a direita utilizam o Mauá como um mito, tanto por uma perspectiva pró-nacional desenvolvimentista, pró-nacionalista, ou por uma vertente liberal no sentido, olha, um homem que teve capacidade, um indivíduo à frente do seu tempo, porém um Estado arcaico impediu que ele aflorasse. Não é nada disso. Né? As pesquisas que eu tenho feito e também outros atores sociais do mundo da mercância chamam a atenção que são homens inseridos naquele contexto histórico brasileiro, onde você tem uma cultura escravista, onde você tem uma cultura aristocrática, um ethos nobiliárquico, e que ele gostava. Tanto é que ele virou barão, virou visconde, tá? Ele também ganhou outros títulos, ou seja, ele tinha fazendas, como por exemplo lá em Macaé, entendeu? Ele fazia parte de um circuito próximo de Dom Pedro. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses personagens. E para terminar sobre isso, a figura do Mauá ganha destaque justamente na obra, quando a sua biografia que ele fez com a quebra do seu banco em 1870, né, aproximadamente, na verdade foi em 1875, tá?
Ele faz uma biografia, logo após a quebra, uma exposição aos públicos e aos credores. Ou seja, ele expõe ao seu público os motivos que ele acha por que quebrou. O que chama atenção é que essa obra, na década de 1940, preste atenção, no período do declínio do Estado Novo, ela vai ser publicada novamente e vai ser resgatada por historiadores de uma vertente mais liberal, justamente para fazer uma crítica àquela história que nós estávamos vivendo do período Vargas, aquele Estado, né, autoritário, onde o indivíduo estava subordinado. Sim, isso mesmo. E aí você vê como é que, justamente, numa perspectiva anti-estatista, que ele aparece na década de 1940 e retorna com uma força. Mas aí a coisa mais interessante é que, se por um lado retorna numa perspectiva liberal, mas também retorna numa perspectiva nacional-desenvolvimentista, quando você tem o Caio Prado Júnior enfatizando na sua obra o legado do Mauá, o próprio Celso Furtado e outros. Então, repare bem, é uma coisa muito interessante esse mito político Mauá. Um aspecto que une as duas entrevistas é a relação do empresário com o Estado e que está bastante presente até os dias de hoje, é tópico de discussão aí, N tópicos, mas é o seguinte, nós vamos fazer uma pausa aí de 30 segundos. O Solar do Jambeiro fica aberto à visitação de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Ele também é sede de algumas atividades culturais e você pode acessar o seu calendário através do site do Solar do Jambeiro e seu Facebook, que vai estar aqui embaixo na descrição. Obrigada! Voltamos com o Saber em Movimento e, como falamos no bloco anterior, a relação entre empresas, empresários e Estado. Eu vou pedir para o professor Campelo falar um pouco do que ele encontrou dessa relação empresa e Estado na sua tese de doutorado. Bom, voltando um pouco aqui, né, o Henrique Lage assume as empresas da família em 1918, um detalhe, né, que em função da morte dos irmãos que na gripe espanhola morreram no mesmo dia, uma diferença de horas, né, os irmãos dele pela gripe espanhola em 1918, e ele assume a direção das empresas. Ao assumir a direção das empresas em 1918, no contexto da Primeira Guerra, ele pega e amplia, né, e daí tem uma questão interessante, porque o estaleiro já na Ilha do Viana, para quem não conhece, a Ilha do Viana é aquela ilha onde você vai pela ponte para o Rio de Janeiro, onde fica Enave, Renave, aquele estaleiro à direita. Ali era a Ilha do Viana, onde que era o estaleiro da família Lage. E o Henrique Lage pega, o Estado faz o que ali em 1918? Ele cria incentivo para o carvão mineral, que era o combustível da época, e cria prêmios para a construção de navios do governo Venceslau-Braz em função da Primeira Guerra. E aí, quando ele pega essa questão quando ele trata dessa questão dos navios, ele constrói ali 2 navios, o Itaquá e o Itaquaçu. Esses 2 navios são construídos na expectativa de receber do Estado o que eles chamavam de prêmio. Era o Estado pagava por tonelagem para a construção de navios estaleiros. O interessante que acaba acontecendo que o Estado não paga. Calote. Em termos, né? Aí começa uma relação com o Estado, ele deve ao Estado, que o Estado deve a ele. E aí isso vai ao longo, porque tem uma coisa que é preciso entender. Hoje, as grandes obras são feitas pelo Estado, que depois privatiza para administrar as obras. Naquela época, basicamente, os empresários faziam as obras, porque o Estado também não tinha a receita para fazer as grandes obras. Então, era muito comum o empresário, por exemplo, a família Lage pegou a estrada de ferro Teresa Cristina lá no sul, na região carbonífera de Santa Catarina. Então, por quê? Se você não tem a estrada de ferro, você não escoa a produção. Então, o empresariado, para resolver o problema dele, ele mesmo investia na infraestrutura no processo naquela época. E o Estado, por exemplo, a costeira era subsidiada, porque nem todas as linhas eram rentáveis, né? Então,
a cabotagem no Brasil, que acabou praticamente, né? Não existe, mas existe a necessidade de subsidiar, porque nem todas as linhas são rentáveis. Então, tinha essa relação com o Estado muito forte, entre o Estado subsidiando, Estado pagando o prêmio para a construção de navio, Estado dando incentivo no sentido da produção do carvão, e ao mesmo tempo muda o governo e acaba o Estado não pagando. Então, só para fechar um pouco isso, essa relação, o que acaba acontecendo? O Lage faz vários acordos com o Banco do Brasil, né? E tem um detalhe interessante, que no último acordo que ele faz com o Banco do Brasil, ele dá a garantia à questão do subsídio da navegação. E aí vem uma lei que acaba com esse subsídio. E aí perdeu a garantia, não tinha o dinheiro, que era o dinheiro que recebia do subsídio. Então, a relação dele com o Estado era uma relação, ao mesmo tempo, de articulação, né, com Vargas, com tudo isso, mas, ao mesmo tempo, o Estado criava problemas de fluxo de caixa com relação às empresas do Henrique Lage. E o Mauá e o Estado? E o Mauá e o imperador? Essa é uma pergunta interessante, que é uma pergunta que está por detrás de tudo, né? Porque, na verdade, nós temos que tomar cuidado, que aí é uma crítica direta aos jornalistas, porque o Estado não é um substantivo abstrato. É bom lembrar, embora, né? O Estado, substantivo abstrato. Não, tem gente, tem carne e osso, tem interesses de classes, ou interesses de grupos, ou grupos de interesses. Aí, categorias conceituais e teóricas diferentes. Que pode fazer um simpósio com essas categorias. E agora como o Estado tem grupos de pressão, ou essas classes que controlam esse Estado, dirigem esse Estado, né? Ora, aí você tem que entender que o Mauá estava ligado a um desses grupos, ou a uma fração dessa classe dominante, tá? E que era a classe mercantil dos homens de grosso trato, chamados homens de negócio, ou negócio de grosso trato, que tinha uma representação na sociedade política, que a gente tomava cuidado, que naquela época era muito mais sociedade política que uma sociedade civil, o Estado Imperial Brasileiro, que é a gênese do Estado brasileiro, né, em construção durante o século XIX, não é isso? Tá? E o Mauá teve uma participação importantíssima na consolidação desse Estado, né? Ele, por exemplo, fez parte de instituições como a Sociedade dos Assinantes da Praça, depois virou a Associação Comercial, tanto é que hoje tem lá uma estátua dele ali no centro do Rio, não é isso? Tá? E ele, como representante dessa Sociedade dos Assinantes da Praça e um homem do Império, ele foi chamado para fazer parte da Comissão do Código Comercial. E ele tem, então, essa relação, né, muito próxima com o Estado, né, onde tem os interesses atendidos e muitas vezes não. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado com isso também. Ele, por exemplo, recebeu subvenções da província do Rio de Janeiro na época de um parente do Lage, do meu amigo Campelo aqui, que é a família Faro, né, que é o famoso Visconde de Rio Bonito, foi vice-presidente da província do Rio de Janeiro, fez concessões ligadas à Companhia Ponta da Areia. O Mauá teve um papel importantíssimo, por exemplo, na expansão do Império em direção ao Sul. Foi cabeça de ponte dos interesses do Rio da Prata. Você mesmo que tem uma tese, você conhece muito bem isso, né? Ou seja, lá naquela região de Entre Rio e Correntes, né, naquela até divisão. Hoje, Montevidéu, Sim, no Montevidéu recebeu o Banco Mauá, criado por ele lá. Era o principal banco emissor de notas do Uruguai, quer dizer, ele tem até hoje uma praça lá com o nome Irineu Evangelho de Souza. Ora, então essa relação entre o indivíduo e o Estado, isso é uma coisa que existe em todo lugar do mundo. Agora, o problema qual é no Brasil, né? É esses homens, né, e seus interesses privados para dentro do Estado. Esse que é o grande problema. É o que o Faoro denominou como patrimonialismo, ou seja, o que a gente está vendo hoje novamente, o JBS, o Obedeste. Agora, tem que tomar cuidado, que são momentos históricos diferentes. A gente tem que tomar muito cuidado que a história não se repete, embora as pessoas achem que ela se repete. Não é assim, tá? São contextos históricos que são sociais, políticos, culturais distintos. Entretanto, existe, né, uma certa
aproximação, né, que está ligado na própria construção desse Estado. Então, essa relação a gente tem que tomar muito cuidado. E tem uma questão interessante com relação ao Estado, né? A indústria naval, ela só sobrevive com o investimento do Estado. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. E até hoje. Até hoje. hoje. O Brasil ele nunca conseguiu, se a gente for observar a indústria naval, ele consegue momentos da indústria naval se desenvolver, mas ela não consegue competir, por quê? Porque ela não tem uma política de Estado ao longo do tempo. Então, o Lages sofreu isso, foram momentos, né? O Campeiro está coberto de razão. E outra coisa, a gente tem que parar com essa história de que dos Estados liberais, os principais Estados do mundo hoje são liberais. Peraí, calma. Os Estados Unidos foi e é até hoje um dos maiores estados protecionistas. A própria indústria naval e cabotagem americana foi subvencionada pelo governo americano até o dia de hoje. Entendeu? E eu trabalho com os comerciantes ingleses, por exemplo, na Bélgica. O que é a coisa mais interessante, só navegam para a Bélgica no século XIX barcos belgas. Ué, então que história é essa? Peraí, lá fora pode, aqui não pode? Calma, gente. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado da relação do privado e público, como é que isso se deu historicamente no Brasil, que é um dos grandes problemas que nós estamos vendo até hoje. E eu acho que voltar à história, e essa história desses empresários, seja o Lages, seja o Mauá, permite entender a construção desse processo que acabou, mal ou bem, descambando para essa situação da Obedrecht, da JBS. Caminhando para a retíssima final, do programa, a questão do tempo, eu gostaria, de perguntar, que também tem aspectos aí que, por exemplo, estamos falando da Ponta da Areia, tal, um pouco desses personagens no espaço público, tanto aqui, niteroense, como fluminense, até ao longo do Brasil, o Lages em Santa Catarina, no Ceará, o Mauá é gaúcho. Então, para dar uma rápida pincelada nisso. Algumas curiosidades com relação a isso. Por exemplo, o Lages, a costeira, os navios eram os itas. Para quem acompanha aí um pouco, já teve aqui o enredo de escola de samba, a partir da música do Dorival Caymmi. Peguei o Ita no Norte e tal. Era em função dos itas, dos navios que faziam a costa. O Sauíta era do Henrique Lages, que ainda existe até hoje, que era a questão em Cabo Frio e o Sal de Macau. Temos a Vila Lages e um detalhe. Na Ilha do Viana foi construída uma fábrica de aviões que foram feitos para treinar pilotos para a guerra. Primeiros do Brasil, aqui no Rio? Não, eles já tinham feito alguma experiência, mas a grande questão foi o desenvolvimento para efeito de treinar pilotos nos aeroclubes, e aqui na Charita nós temos que eram pilotos para a guerra. Só que tem que um detalhe. Quando acabou a guerra, os americanos pegaram e distribuíram os aviões, na época que não tinha muita utilidade, e acabou naquele momento com essa indústria. Só para falar um pouco, rapidinho, da Gabriele Besanzoni. Sim, é fundamental. Foi fundamental, porque a Gabriele Besanzoni era uma cantora lírica italiana que casou com Henrique Lages em 1925. Se torna um personagem fundamental nessa questão, porque o Lages morre em 41, em 1940... no Estado Novo. Exatamente. Isso. Em 42, Getúlio vai e encampa todas as empresas do Grupo Lages. Aí eu perguntaria por quê. Por quê? Porque a Gabriele Besanzoni é uma italiana. Itália fascista. Isso aqui, o apoio todo que tinha do Estado italiano com relação a toda uma articulação. O Lages deixou um testamento, ela como principal herdeira dele. Ele morre. Como é que vai se deixar um aparato industrial desse, com fábrica, tudo na mão de uma italiana ligada a Mussolini na época, né? O que acontece daí? Ela pede a naturalização, esse processo levou um tempão, só deram a naturalização era em 1953. Bem depois. Mais de 10 anos depois. Mais de 10 anos depois, já no segundo governo, já quando o Vargas retorna. E aí começa uma disputa entre a família, e aí... E essa disputa, ela chegou até bem pouco tempo, é bem recente. Tem alguma coisa... A disputa da família, só que tem que esse inventário, essa questão da indenização do Estado para o pagamento, até hoje nessa história, ainda não saiu. Mas porque toda vez que saía, mudava o governo e não acertava. Mas o detalhe importante, que aí é onde que eu chego a essa conclusão, que... Na tese, inclusive, a gente descobre que não foi a questão do endividamento. Se o Lages não tivesse morrido em 1941 com 60 anos,
Naquele momento, Getúlio não ia encampar, porque tinha toda uma relação. Ele tinha crédito pessoal, vamos dizer assim, na relação com o pessoal. O problema é que o processo sucessório, que já houve uma disputa ali, a questão da guerra, tinha todos os elementos para o Getúlio vir encampar esse que é até empresário. importante esclarecer que o Lage não deixou herdeiros. Ele casou herdeiros no sentido de filhos, ele netos, não tinha filho. Descendência Ele não tinha filho. direta. Ele não tinha filhos. O Lage não tinha filho. Agora, o problema é que os irmãos, os sobrinhos, criaram uma disputa. E aí, nesse momento, tem todo um argumento para o Getúlio ir encampar as empresas e não pagar a indenização que criou a Henrique Lage Patrimônio Nacional, que acabou sendo o primeiro superintendente, o Pedro Brando, que era o principal assessor do Lage. Aí já é outro. Aí, como diz o pessoal, isso aí já é outra história. O Solar do Jambeiro fica aberto à visitação de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Ele também é sede de algumas atividades culturais e você pode acessar o seu calendário através do site do Solar do Jambeiro e seu Facebook, que vai estar aqui embaixo na descrição. Obrigada! Bem, eu agradeço a presença dos senhores aqui e também agradeço aos nossos espectadores. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.